Primeiro, Tereza, obrigada pelo convite, Rubem. É sempre bom estar aqui na escola. Bom, como a Tereza falou, eu acho que ela me provocou com o objetivo de trazer um pouco a experiência do Vargem Grande. E aí eu achei, eu vou mostrar o projeto para vocês, mas eu queria contextualizar dentro de uma temática. Eu acho que a gente pode se apropriar desse termo retrofit e estender esse termo para escala urbana, né? Então, refletir um pouco sobre o que é um retrofit urbano, considerando que a gente está lidando com territórios existentes, né? Com uma condição de consolidação, e com potenciais de requalificação, né? Então, a gente poder olhar para o espaço urbano sob essa ótica, a partir de muitas camadas, né? É, territoriais, socioeconômicas, culturais, e poder trazer uma contemporaneidade para o contexto da vida urbana, que eu acho que é o que é o que eu estou querendo trazer aqui para vocês, tá? Então, em falando de vida urbana, né, eu acho que é importante a gente entender a relevância que esse tema tem para a gente enquanto profissionais da área de arquitetura e urbanismo, né? A gente tem uma tendência cada vez maior de ter as populações se, 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 se posicionando, né, escolhendo os centros urbanos para viver, né? Se a gente fala numa escala mundial, a gente tem um número que não emociona muito a gente, né? 55% da população mundial, mas se a gente fala de Brasil, é assustador, né? A gente tem praticamente 90% da população brasileira vivendo em centros urbanos. Então, é óbvio que é um assunto super importante, super estratégico de ser enfrentado e de uma maneira emergencial e eficiente, né? Então, eu acho que é um pouco dentro desse contexto de urgência que eu queria colocar a temática urbana, as fragilidades e as urgências, e por que não dizer as potencialidades urbanas, né? Porque é aonde a gente vai ter, nos espaços urbanos que a gente vai ter oportunidade de lidar com as necessidades da contemporaneidade, né? E aí é dentro desse contexto que eu quero mostrar o projeto da cratera mais um outro que eu escrevi. Tá? Então, aí, para além da questão mais macro de falar do território urbano, em se tratando da cratera e da temática que vocês estão trabalhando, eu acho que a gente tem que tratar da questão da água, né? A água nos centros urbanos. E aí a gente enfrenta questões bastante relevantes do ponto de vista do saneamento, né? Então, para além das questões do desenho urbano, da relação da água com o território, a questão do saneamento, ela é estrutural, né, numa condição adequada de vida nas cidades, e eu queria trazê-la como quase que o protagonista, né, a protagonista dessa questão, né, de como olhar os espaços urbanos, tá? É claro, né, que a gente tem que entender que o mundo e o Brasil vem sofrendo aí com respostas importantes relacionadas à água, né? Seja pelas questões vinculadas à mudança climática, seja relacionada a questões de pressão antrópica, e a gente está falando de desmatamento, da própria expansão urbana, né? De soluções de irrigação, de drenagem, de agricultura. Então, como é que essas questões todas vêm afetando e ameaçando, né? Esse equilíbrio da nossa relação território-água, tá? A gente tem um dado recente que os 37% dos estados brasileiros estão com a superfície da água abaixo da média histórica, né? Então, assim, a gente tem, bom, a gente está vivendo isso em São Paulo, a gente sabe da gravidade do que é hoje o plano aí de contenção de consumo, né?
que a gente precisa viver com relação aos nossos reservatórios e está relacionado a uma série de questões que, do ponto de vista da intervenção em espaços urbanos, das infraestruturas urbanas, eu acho que a gente precisa olhar com essa lente, tá? Bom, falar de cidades e a sua relação com a água, num território como o Brasil, eu acho que a gente tem cenários muito diversos, né? A gente olhar para Belém e a relação de ocupação nas margens aí da Baía do Guajará é completamente diferente, né, do que a gente tem, por exemplo, falando do Rio de Janeiro, que é um território com outra característica de desenvolvimento e de ocupação, e uma outra relação de canalização dos seus rios, de tamponamento dos seus rios, né? Outra coisa também, obviamente, mais parecido com o Rio de Janeiro, mas a gente tem em São Paulo, né? Tem a realidade dos rios retificados e canalizados, e a gente tem os mananciais, né? Se a gente falar, seja de Belém, seja de Belo Horizonte, seja do Rio de Janeiro, seja de São Paulo, a gente tem uma problemática comum a todas essas cidades, que é a relação do saneamento, é a condição, né, de salubridade, ou melhor, de insalubridade das águas nos territórios urbanos, especialmente relacionadas à forma como as cidades conseguem ou não conseguem lidar com o esgoto doméstico, né? E isso, obviamente, está diretamente ligado com a ocupação irregular, desenfreada, descontrolada, que as cidades vivem, né, nos seus territórios e nos mananciais. Vocês devem estar vendo isso constantemente aqui no curso, né? E é dramática a situação, né? É bastante séria, é numa escala absurda, né? E um grau de risco de comprometimento do consumo de água da região metropolitana dado, né? A gente tem uma condição de ameaça real, tá? Bom, temos as duas nossas grandes represas, né, aqui em São Paulo, a Billings numa condição melhor do que a Guarapiranga, do ponto de vista da salubridade das águas, mas a gente vê a problemática e o modelo de ocupação passando pela mesma dificuldade de controle, de oferta de habitação, de tratamento de infraestruturas, né? Então, pela escala, eu acho que é um problema que a gente deveria se perguntar qual seria o novo modelo, né, agora, nessa nossa era contemporânea, de lidar com questões numa escala tão importante e poder tocar, né, de maneira mais consistente e mais rápida essas questões. Tá? Bom, então, feita essa introdução, então vamos passear um pouquinho pelo mundo, só para olhar. Eu não vou entrar em detalhes desses exemplos, mas é só para a gente olhar algumas evidências, né, de relações, de manifestações de ocupação do território na sua relação com a água, tá? E, obviamente, isso aqui tem a ver com a cultura de cada um desses lugares, né? Então, a cultura sendo vista aí da forma mais ampla possível, né? E como é que as políticas públicas, como é que a economia, como é que a relação sociedade e poder público se relacionam nessas perspectivas de transformação do território, né? Então, tenho certeza que vocês conhecem esse exemplo, né? É uma requalificação do córrego, desse rio em Seul, né? Que era um rio altamente contaminado, tamponado por todo um sistema de viadutos, tá? Um minhocão de Seul, tá? E que teve um projeto, assim, incrível, é incrível acreditar nisso, mas foram 2 anos para a implementação, é absurdo, guardem esse prazo,
2 anos. Depois a gente vai confrontar com as nossas dificuldades brasileiras aqui para conseguir implementar uma ação estrutural de vulto, né? Tá? Bom, então são 5 quilômetros quadrados de área de intervenção. Essa era a radiografia dessa área de intervenção, tá? E que passou a ter um rio aberto, né, com áreas de lazer, com frontes de rio que geraram uma mudança de uso e ocupação do solo, comércio, moradias, né? Essa redução do modelo de mobilidade acabou por gerar uma melhoria na qualidade do ar, né? Uma redução da poluição do ar muito importante, tá? Optou-se por uma opção de uso de transporte público, um aumento do turismo imenso, tá? Uma valorização imobiliária em torno de 50% dessa região nas proximidades da área de intervenção, uma redução do efeito de ilhas de calor, né, de temperatura, que, olha só que incrível, reduziu até 6 graus nas proximidades dessa intervenção, tá? Bom, ativação econômica, etc. Vou passar mais rápido por outras. A gente tem um exemplo muito recente no Sena, com áreas, né, depois dos jogos, com áreas hoje navegáveis, né? As pessoas, de fato, parece mentira, mas é verdade, as pessoas nadarem no Sena, né? A gente tem 3 pontos de ativação do rio com essas praias urbanas, essas piscinas urbanas, tá? Bom, e aqui a gente tem uma série de índices que também vão trazendo aí as evidências de melhora de qualidade de vida, ativação da economia, aderência da população, né? Pertencimento, é um círculo vicioso, virtuoso aí, né? Tá? Berlim, a mesma coisa, tem um projeto que está em andamento, que tem previsão de se finalizar em breve. Também são 2 quilômetros de canal para ser navegáveis, tá? Eles têm aqui uma expectativa de transformar num grande polo náutico a região, tá? Essa é a maior piscina urbana do mundo. Zaragoza, né? Todos são rios urbanos aqui, né? Tá? Então, esse projeto é um projeto de 2008, é uma obra já finalizada. Também teve como meta justamente resgatar, requalificar o rio, a salubridade das águas e o fronte do rio. Então, uma série de equipamentos, de circuitos peatonais, cicloviários que foram criados, esportes náuticos, com toda uma programação desenvolvida a partir daí. O Rio Isar em Munique, também é lindo esse projeto, né? Um projeto que acaba descanalizando o rio, né? E criando verdadeiras praias urbanas. Bom, esse é um projeto que se finaliza agora em Santiago, ou seja, não são só bons exemplos europeus, né? A gente tem aqui um exemplo sul-americano, num projeto, opa, um projeto incrível de transformação desse rio num grande parque linear, tá? Então, virou um grande corredor verde, com mudanças de zoneamento, com uma série de programações e ativações aí de lazer e esporte, tá? Então, bom, tem muita coisa que, com culturas diversas, com políticas públicas diversas, a gente está vendo acontecer hoje. Não são exemplos do passado, né? A gente está falando de século XXI, de todos esses exemplos, tá? E alguns deles são recentes, do ano passado, desse ano.
Bom, então chegamos aqui na cratera de Polônia. Então, a cratera de Polônia é um projeto que eu tenho assim um prazer enorme de estar ligada a ele, né? É quase que é uma resiliência incrível, né? Porque é um projeto que a gente está aí convivendo com ele desde 2009, tá? Então, ele não está finalizado e ele teve que passar por muitas reedições, por muitas revisões, em virtude das dificuldades que a gente enfrenta, né, para poder implementar uma proposta dessa, tá? Então, acho que é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Então, é um projeto que, na linha do tempo, eu diria que ele está hoje na fase 3 e ele ainda vai ter uma fase 4, assim eu espero. A fase um foi uma fase que, em 2010, a gente finalizou um projeto, né, que foi demandado pela Prefeitura, pela Secretaria de Habitação, a área de mananciais, né, com um objetivo muito claro de buscar uma solução de saneamento associada à regularização fundiária, né? Aí a gente se deparou com uma área, uma região incrível, com potencialidades absolutas, e o que fez com que a gente propusesse a adição dessa palavrinha museu ao projeto de saneamento e de regularização fundiária. A gente já vai falar dele, né, do que é esse museu, mas ele nasceu aí na primeira versão do projeto, em 2010. A obra começou, foi feita uma etapa inicial dessa obra, bem sucedida, né? Aí, vejam, passaram-se 4 anos, né? A gente detectou oportunidade de conseguir justificar a necessidade de fazer uma adequação na legislação, tanto o plano diretor como lei de desocupação do solo, porque esta área de intervenção não era uma ZEIS, era uma ZEPAM, uma zona de proteção ambiental, né, com uma série de restrições que iam trazer uma dificuldade bastante grande para a regularização fundiária. Então, houve essa mudança de legislação que a gente trabalhou junto com ela, né? Isso aconteceu nos anos de 2014 e 2016, tá? Bom, né, nesse período a gente já passou a precisar fazer algumas alterações no projeto, simplificando algumas soluções, tá? Então, eu acho que aqui a gente já pode enxergar, vocês vão, imaginem que os ciclos da gestão administrativa, eles têm 4 anos e, na medida que esses ciclos mudam, evidentemente, as prioridades, as ações essenciais também criam, né, ganham alterações. Então, a gente passou por algumas necessidades aqui de adequação desse projeto. Hoje, né, a gente teve que revisitar esse projeto, passado esse tempo todo, né, 15 anos, com uma situação inicial que não foi contida, é evidente que esse território sofreu mudanças, ocupações outras e precisou olhar novamente para ele, enfrentar as novas dificuldades para revisitar o projeto, tá? E eu estou dizendo aqui que tem uma fase 4, que eu acho que é o ano que vem, que é a gente conseguir implementar a totalidade desse projeto, que está vinculada essencialmente à implementação do bairro museu, que é o que a gente está propondo, tá? E da governança desse bairro, da gestão desse espaço, né? Funcionando enquanto um museu a céu aberto, tá? Então, eu vou passar um pouco pelas fases todas do projeto e vocês vão entendendo aí o passo a passo das coisas. Bom, estamos na represa Billings, é um braço da represa, Ribeirão Vermelho, e essa linha branca é o perímetro da cratera, tá? E o Vargem Grande é a área ocupada numa das laterais aí dessa cratera incrível. A gente tem em torno de 70, é o número que eu tenho, 70 crateras no mundo. Uma delas está em São Paulo.
maravilhosa, impressionante, a gente pouco sabe dela, né? E isso precisa ser enaltecido, né? Então, os mananciais precisam ser enaltecidos, a cratera, que é um bem tombado pelo patrimônio municipal e estadual, é um ativo cultural, né? A gente também está numa área que é de proteção ambiental, a gente está na APA Capivari-Monos, na borda da APA Bororé Colônia, né? Então, também é um patrimônio ambiental, tá? E aí a gente vê ali no mapa do DPH, né, que é o Departamento de Patrimônio Histórico Municipal, a letrinha B é o Vargem Grande, é a ocupação, né, que tinha à época 40 mil, hoje eu acredito que a gente deva estar com 60 mil, precisa confirmar essa selagem, mas deve estar por aí, tá? Bom, então, os estudos sobre a cratera, a gente pode encontrar coisas em tudo que é universidade, tá? No departamento do DPH também tem um estudo super interessante, estudando desde os aspectos geológicos até as questões de ocupações mesmo em áreas de cratera, tá? A gente trouxe algumas pesquisas de universidade, nacionais e internacionais, relativas à cratera de Colônia. A gente teve muito contato com uma série de pesquisadores na época que esse estudo começou a ser divulgado, né? Tá? Bom, então aí vamos ao projeto. Isso é uma foto que foi tirada em 2012, tá? E a ideia aqui, então, era, a partir desse projeto de regularização fundiária e infra de saneamento, criar um bairro museu a céu aberto com foco ambiental, sociocultural, para promoção de lazer, esporte, cultura, turismo ecológico, pesquisa nas áreas da antropologia, da arqueologia, da história e da astronomia, tá? Por que essas áreas todas? Primeiro, porque elas têm relação direta com a condição territorial da cratera, né? E já há uma certa relação com essas áreas do conhecimento vinculadas à cratera, né? Ao trabalho que a gente vem fazendo, tá? Bom, então a fase um está colocada aí, é aquela lá de 2010, onde a gente começou a enxergar onde é que estavam os eixos hídricos, onde é que estavam as matas vegetadas e onde é que estavam as áreas ocupadas sensíveis, que eram áreas de preservação permanente. Então, o conceito era muito simples aqui, a gente poder resgatar essas áreas, remover essa população e buscar uma solução de destinação dessa população, tá? Então, o projeto todo começou assim: vamos remover e vamos criar um modelo de contenção, de preservação e, mais do que isso, de valorização dessas áreas de proteção permanente, tá? Então, a gente vê o enriquecimento arbóreo, vegetal, tá? Na época que. Uma coisa interessante que a gente observou também. É uma ocupação muito atípica, né? Enquanto uma ocupação irregular, porque ela é bastante ordenada, na verdade, é um loteamento que simplesmente não foi levado a registro, né? Então, ele cumpre plenamente as destinações exigidas pela lei de parcelamento, tá? Em termos de áreas de viário, áreas verdes, né? E área remanescente de lotes, tá? O que facilita muito uma lógica de regularização fundiária, né? Bom, criamos aqui um levantamento do que eram os lotes ocupados, os lotes vazios, o que que a gente ia fazer com esses lotes vazios, porque aqui isso aqui ainda era uma ZEPAM, uma área de preservação ambiental, então a discussão era, valia a pena adensar esse território ou conter o adensamento e daí partir para uma política de enriquecimento ambiental, né? O que que a gente fez aqui? Para vocês terem uma ideia da fase um, então, fotos do antes e depois. Então, a gente, ao longo dos eixos hídricos, a gente foi
criando uma série de parques, tá? Então, com a remoção, né? A remoção nas áreas de APP, criando esse grande equipamento conectando todos os eixos hídricos e criando uma curadoria, né? Uma expografia com displays expositivos que iam contando a história desses diversos conteúdos que a gente falou, tá? Uma outra área daqui do bairro, então também tendo uma remoção e a criação aí desses equipamentos, né? Outra área, mirantes, uma área na área mais alagada, a proposta era fazer uma remoção mais importante aqui e fazer toda uma recuperação vegetal, criando um parque numa lógica de wetland, né? Uma área de contenção de toda essa várzea, tá? Bom, esse era o projeto, né? Aí a gente chegou na fase 2 em 2014, com a mudança do plano diretor em 16 da Lei de Uso do Solo, aonde então o perímetro vermelhinho ali, que era uma ZEPAM, passou a ser ZEIS, né? Com mais flexibilidade para poder trabalhar as questões de regularização fundiária, tá? Então, só para vocês terem uma referência aqui, a ZEPAM tinha como coeficiente de aproveitamento o índice 0,1, né? E no Mazes chega-se a 2,5. Então é evidente que aqui a gente criou um critério que seria o de não adensar, né? Ou algum adensamento com muita parcimônia, dadas as características dessa região, tá? Então, vocês estão vendo ali essa borda de baixo, é justamente aonde estava proposto o parque, né? Tá? E vocês estão vendo pela foto aérea a quantidade de ocupações que existem nessa mancha, tanto do lado esquerdo quanto no lado direito, na parte inferior da fotografia, tá? Essa parte superior que a gente vê à direita é a área que passou pela primeira fase de implementação de infraestrutura de saneamento, de pavimentação, arborização, tudo. Ela passou pela urbanização, tá? Que é essa que está chamada de fase 2. Então, aqui a gente está vendo a mancha cinza inferior, é justamente aonde teria aquele parque que eu mostrei para vocês, né? E que em 2023 a gente se depara com um número de famílias muito grande, né? E aí entra a pergunta: a gente vai manter esse projeto? Vai manter esse projeto? Como é que a gente vai lidar com isso? Essa mancha vermelha, ela traz, então, para além desse parque, na parte inferior da Vargem Grande, toda a parte que eu mostrei para vocês do Parque Central do Canal, né? Lateral, enfim, seriam as áreas aonde essas desocupações estariam sendo, as remoções estariam sendo propostas na versão inicial do projeto, para poder implementar as áreas de contenção e de preservação ambiental, tá? Que para ter uma visão mais clara da proporção dessas áreas, ela é grande, né, com relação ao perímetro da área toda de intervenção, tá? Vocês veem aqui embaixo, tem a ZEPAM e tem esse retângulo logo abaixo, mais iluminado, que é um parque municipal, tá? Que é o Parque da Cratera, Parque Natural. Bom, o perímetro preto que a gente está vendo aí, o tracejado preto, é a borda das ex, tá? Então, para fora dessa borda, a gente está em ZEPAM. Então, é uma área de preservação que, pela natureza da política urbana, política ambiental, ela não é passível de regularização fundiária, né? Então, surge aqui a discussão sobre a eventual
a aceitação, né, o reconhecimento desse território consolidado dentro das EIs, com essas famílias que estão aí alocadas, e a remoção dessas famílias que estão nessas casas que estão pintadas de amarelo na imagem da direita. Então, a gente tem aí aproximadamente essas 285 unidades demarcadas, tá? Aqui a gente tem uma observação, então, da nova selagem a ser feita, né? Eu acho que são números aí que precisam, é interessante a gente entender que o tempo inteiro essa movimentação, ela é dinâmica, né? Então, a nossa capacidade de leitura do território, ela precisa acompanhar o dinamismo, né, desse território, para entender de que números é que a gente está falando, de que demanda de infraestrutura a gente está falando, tá? E, bom, aqui é interessante a gente ver, em vermelhinho são os lotes vazios, ou seja, não tem casa construída nesses lotes, ou pelo menos nessa foto de 2023 não tinham casas construídas nesses lotes, né? Que também seria um olhar interessante de ver a oportunidade de que famílias poderiam ocupar esses lotes, tá? Bom, então aqui é uma síntese um pouco nessa fase 3 da gente ver nesse laranjinha à esquerda, que eram as áreas inicialmente demarcadas para a remoção das famílias, para a criação desse conjunto de parques, né? E aí, na direita, uma releitura do projeto, reconhecendo essa ocupação dentro das leis, tá? E revisitando os percursos temáticos para poder refazer esse museu. Então, esse museu, esse bairro museu, ele passaria a ter áreas mais restritas do ponto de vista desses grandes parques, dessas grandes áreas abertas, mas a gente ficou buscando quais seriam as soluções nas ruas existentes, manter e reativar, né, redesenhar os equipamentos nessas vias, a identidade visual nessas vias, para poder criar percursos temáticos para manter viva essa relação, essa oportunidade de percepção do território pelas pessoas que frequentem e que a gente possa chamar, atrair para frequentar esse bairro, tá? Bom, então a gente vê aí em azul as ciclofaixas, a gente vê asfaltos que estão executados, que não estavam previstos no projeto, que era um piso de intertravado, tá? A gente vê percursos propostos do parque que não estão mais com viabilidade de serem propostos. Então, essa é a leitura crítica do que é possível e do que não é possível fazer passados 15 anos de um projeto inicial, tá? Bom, essa leitura acabou se dando também do ponto de vista não só da pavimentação, mas de todo o sistema de drenagem, né, para entender como é que a gente ia lidar com o saneamento dentro desse contexto e de drenagem, tá? Assumindo essas vias, né, a serem feitas e trazendo a infraestrutura para essas áreas ocupadas que seriam reconhecidas, então, tá? E toda a infra de iluminação, de equipamentos, que tem que acompanhar essa, esse incremento de unidades aí a serem reconhecidas nessa regularização fundiária, né? Bom, então o que fazer com as áreas de lazer, né? É bastante, né, que a gente perdeu, bastante área. Para vocês entenderem aqui a lógica desse raciocínio, eu vou passar rapidamente, mas é só para vocês confrontarem do que na fase 1 estava configurado como um parque que demandaria uma remoção, e a gente vê na imagem da esquerda essas remoções, a quantidade de remoções que acabaram se tornando uma decisão inviável, né? Tá? Então era sobre esse projeto, aí essa outra área de lazer, essa outra área de mirante, também tem remoções novas.
a área da Praça Cívica, tá? Então é interessante aqui eu vou fazer um parênteses, né? A gente andou com esse projeto foi até o executivo, né? Ele foi finalizado. Como é complicado, como é difícil a gente lidar com o tempo, né, dos ritos da administração pública, os ritos contratuais, né, a complexidade nos processos de remoção, o que se enfrenta enquanto surpresas que precisam ser enfrentadas nesses processos de remoção, em processos de desapropriação, tá? De locação social, tudo isso tem um contingente de imprevisibilidade no tempo, né, que ameaça um cronograma que no papel é perfeito de projeto, né, e que coloca a gente numa situação de desafio enquanto gestão pública bastante importante. Eu acho que a gente, enquanto projetista, precisa entender como lidar com isso e que nível de flexibilidade um projeto acaba precisando ter para reler essa dinâmica de transformação do território. Tá? Então, as imagens anteriores, né? Todas essas áreas são áreas que a gente deixou de fazer, tá? São áreas muito ocupadas. Então, isso ficou na fase 1, tá? Então, o que virou a fase 3? A fase do momento em que está em obras e que essas obras, esse projeto está sendo executado. Então, a gente fez, justamente, a gente reconheceu as pavimentações existentes, elas não eram as ideais, mas elas eram as reais. A gente reconheceu a ocupação do território, nas áreas que anteriormente tinham uma intenção de remoção, mas elas estão dentro de perímetro de ZEIS e, portanto, passíveis de regularização fundiária, né? E que a gente iria, então, remover as famílias existentes na área de ZEPAM, tá? E aí vocês veem que tem uma distância entre o que é o perímetro das EIs e o que é essa mancha verde na imagem, na parte inferior da imagem, que é o Parque Natural da Cratera, né? Então, faz muito sentido buscar uma conexão entre essas áreas, né? Então, isso passou a ser uma novidade, um novo ponto a ser discutido dentro desse conjunto de elementos para poder integrar esse bairro-museu, tá? Então, a gente elencou uma série de ações, muitas delas de pequena complexidade, né? Quase que de um urbanismo tático aqui, né? Coisas muito pontuais, buscando associar essas soluções ao reconhecimento desse grande percurso temático que está carregado com essa curadoria, essa expografia, que é o que eu estou chamando de fase seguinte, que é compor esse conteúdo todo expositivo, tá? Então, junto com isso, ter os mirantes, ter algumas praças possíveis e parques, ter ciclovias e ciclorotas, tá? E buscar uma integração regional com o polo de ecoturismo. Essa região é uma região que pertence a um eixo ecoturístico de São Paulo. Então, trazer a cratera para dentro desse roteiro, né? Que está em Parelheiros. Tá? E aí, do ponto de vista do paisagismo, de todas as soluções, tanto da drenagem quanto do paisagismo urbano, a gente buscar adotar soluções aí baseadas na natureza, né? Uma série de jardins de chuva, vegetação nativa, e trazer isso também como conteúdo expográfico, tá? Bom, então esse aqui virou a implantação do projeto, né? A gente vê que a gente abriu mão dos parques, mas a gente criou grandes eixos temáticos com alguns cruzamentos de vias, que são vias eleitas, vias com prioridade para o pedestre, tá?
E nesses cruzamentos, o que a gente chamou de saletas de interesse. Então, são pontos de encontro, de parada, de convivência, de conteúdo, tá? Nesse grande passeio, né, pelo bairro. É um passeio com surpresas, com paradas ao longo do bairro. E a criação dessa mancha que está nesse verde claro, que é um parque que a gente chamou de Parque Verde, que é justamente uma área de conexão do bairro com o Parque Natural da Cratera, tá? E que é um parque a ser administrado, cuidado pela Secretaria do Verde, né? Então tem todo um trabalho de muita proximidade e busca de convergências entre a Secretaria da Habitação e do Verde para poder criar o programa desse parque, tá? O que a gente passa um pouco por esse programa, né? Então ele vai desde lá do início, onde a gente vem da estrada de Colônia, com um núcleo de informação turística, passa por todo esse percurso temático que é o laranja, os amarelinhos, que são os cruzamentos com as saletas temáticas, que é as saletas do museu, as ciclovias, algumas praças, né? Praça Cívica, Praça Bem-TV, o Parque das Araras, o Parque Linear, o Parque Diagonal, a Via Parque, que é essa via de contorno aqui na borda inferior da cratera e que faz a interface com o Parque Verde, tá? E que tem uma sede, tem todo um percurso flutuante, que é uma área alagadiça. Vocês estão vendo esse 12, né? 12, 11, então tem todo um percurso flutuante com uma série de áreas de estar, de observação. Então, são observatórios de pesquisa ao ar livre colocados nesse Parque Verde, tá? Bom, algumas soluções aí baseadas na natureza, tá? Que a gente está adotando no projeto de paisagismo, alguns pequenos exemplos e referências do que a gente vem trazendo como elemento, seja de piso, integração com ciclovias, e com o paisagismo, e algumas fotos do que virou essa área, né? Então, essa praça cívica já tá construída, que era o projeto, vocês viram as fotos. A Praça Bem-TV, construída também. A Via Parque, que é essa via de baixo do contorno, ela está em obras agora. Tá? Então, tem uma série de equipamentos e tem todo um eixo expositivo grande, muitas áreas de estar, muitas áreas de exposição, e, bom, skate, todos os equipamentos esportivos, né? É uma área bem, bem rica aí de equipamentos esportivos e de convivência para esse bairro, que eu acho que vão ser bem importantes, né? Um bairro bem carente de áreas de convivência, tá? Bom, essa é a borda que faz a transição entre as EIs e o Parque Verde, que precisa ter o gradil, é uma exigência da Secretaria do Verde, na perspectiva de ter uma segurança e uma manutenção mais viável para os parques, então eles são fechados, têm horário de funcionamento, né? O gradil está aí já instalado, começando a pavimentação. Essa pavimentação colorida é justamente a tomada de decisão que a gente teve de poder adotar uma solução de comunicação visual que pudesse criar uma identidade para essas vias eleitas, as vias de pedestre, né? Então, prioritariamente de pedestre também são vias carroçáveis, mas é por essas vias que o pedestre vai poder se guiar e encontrar os painéis expositivos e ter os espaços de lazer e convivência.
tá? E aqui é o Parque Verde embaixo, ele ainda não está implementado, só está em projeto. Então vai ter todo um paisagismo, enriquecimento de vegetação alagável aí, super bonito, né? E que conversa bastante com todas as linhas de drenagem que vão desembocar aí. É essa área, tá? Bom, o percurso temático, olha, ele tem 7 quilômetros de extensão, então é um museu que linearmente é um percurso com conteúdos para serem desvendados em 7 quilômetros de passeio, né? A proposta que a gente pretende implementar, na verdade, nesses 7 quilômetros, é que essa estruturação ela se faça de forma dinâmica, que esse conteúdo possa ser sempre atualizado, né? Aqui a gente está mostrando um pouco do que é esse urbanismo tático, ou seja, a gente já tem as vias instaladas, a gente tinha a inviabilidade de ampliação dos parques, então a gente foi buscando soluções muito pontuais, né? De criação das saletas, por exemplo, essas são as saletas, então tem um alargamento das esquinas, né? E sempre ter banco, uma iluminação para o pedestre, uma arborização, um display, vocês estão vendo ali um display, um pórticozinho vermelho com o display, né? Então é a área de exposição dentro desse percurso temático. Então isso vai acontecendo ao longo desses 7 quilômetros, né? E uma arborização, a intensificação dessa arborização, é uma região muito árida, então tem todo um projeto de trazer alguma permeabilidade para essas vias, né? Vocês estão vendo no chão essas marcações coloridas, né? Então, na verdade, são sinalizações, como se fosse um caça ao tesouro, siga essa pista aqui, siga esse caminho. Então, é uma condução aonde já tem ou as vias asfaltadas ou as vias já pavimentadas. Foi a solução possível para, ao invés de trocar o pavimento inteiro e criar aquela paginação colorida, ter uma conversa com ela e ter uma sinalização horizontal que garantisse essa continuidade do percurso, tá? E os pórticos que vão acontecer em vários lugares do bairro, por exemplo, nesse, né, que é ao ter oportunidade de trabalhar, aqui passa um córrego, né? Então, uma maneira de conter a ocupação dessa área, que é uma APP, é protegê-la, né, e criar um espaço de conteúdo, tá, dentro desse equipamento expográfico aí, tá? Bom, então, antes de mudar de projeto, e por que que eu trouxe esse projeto? Porque para a gente ter esse museu funcionando, né, a gente vai precisar construir a viabilidade da governança desse lugar, né? Se a gente colocar uma série de painéis, né, plantar uma série de árvores, o bairro vai estar lá com a regularização estabelecida, né? E ninguém vai cuidar desse parque, desse museu, desse bairro museu. Esse museu não vai viver, ele não vai existir, né? Então, a construção dessa estrutura, tanto da expografia, quanto do modelo de atualização desse conteúdo, quanto da zeladoria desse lugar, é algo que precisa ser pensado para que isso fique vivo, né? Ah, mas isso tem a ver com o projeto da SEAB, da área de mananciais? Eu acho que tem, né? Ah, mas isso é urbanismo, isso é arquitetura social, isso, aonde isso se coloca? Eu acho que tem uma condição aqui educacional, de construção de pertencimento, de estruturação de zeladoria, e, portanto, de compromisso cívico, a população precisa estar engajada, né? De potencialidade turística, de ativação econômica. Então, são uma série de tomadas de decisão que, se pensadas em conjunto, elas
trazem um escopo de interesse público que é muito relevante, né? Ele é oculto, né? Eu acho que é uma pauta muito pouco visível quando a gente fala de um projeto de habitação social, de urbanização social, né? Mas é a pauta que a gente enxergou e que a secretaria acolheu e que, apesar dele não estar pronto, ele está sobrevivendo com muito esforço, né, por todos esses 15 anos, tá? Então, para a gente falar um pouquinho de governança, vocês aguentam ainda um pouquinho mais? Sim. Então, eu vou falar de um outro projeto que não tem nada a ver com esse, mas do ponto de vista da governança, eu queria deixar essa reflexão para vocês, tá? É um projeto na Avenida Paulista, ao lado de um empreendimento de alto padrão, né? Ah, não tem nada a ver nem com mananciais, nem com habitação social, nem com regularização fundiária, mas tem a ver com retrofit urbano, tem a ver com interesse público, tem a ver com compromisso cívico, tá? Então, e ele é muito novo enquanto modelo, né? E eu acho que a gente precisa estar atento a isso, enquanto profissionais na área de urbanismo. Bom, é o projeto que foi apelidado aí de Sua Rua, tá? Ele é um projeto, aqui está à esquerda, lá está a Avenida Paulista, né? A gente vê a paralela da Paulista para o lado do centro, que é a São Carlos do Pinhal. Aí tem esse eixo da Alameda das Flores e da Alameda Rio Claro. O prédio da frente é o BFC, é o Brasil Financial Center. E atrás é o Cidade Matarazzo, que era o antigo Hospital Humberto Primo, né, estabelecido no início do século XX pela família Matarazzo. Esse hospital funcionou durante décadas. Ele fechou, ficou 30 anos parada essa construção, né, até que houve uma proposta de projeto que previa a demolição total de tudo que tinha aí dentro. Houve uma ação civil pública contra essa demolição, aí houve o processo de tombamento dessa área, né, e essa área ficou em espera, sem saber o que ia acontecer. Até que chegou um grupo francês que se interessou por adquirir essa área. Foi assim que a gente entrou nesse projeto, para entender a viabilidade de aprovar o que o grupo estava querendo, que era um complexo multiuso, né? Comércio, cultura, hotelaria, escritórios, tal. A gente fez toda a estruturação legal desse projeto, deu a consultoria para os arquitetos desenvolverem esse projeto, né? A gente tem aqui escritórios nacionais, escritórios internacionais trabalhando juntos, e num determinado momento desse projeto a gente entendeu que uma das contrapartidas viárias, porque isso é um polo gerador de tráfego, precisa ter uma mitigação, precisa ter um projeto viário, que seria interessante a gente sugerir uma contrapartida de mobilidade ativa e não de mobilidade carroçável, como tradicionalmente a Secretaria de Transporte sempre estabeleceu. Foi muito inovador na época, porque era uma coisa que realmente não era usual para a Secretaria vincular o recurso do privado para a mobilidade ativa, né? Então, esse projeto teve isso. E aí a proposta foi criar a requalificação dessa Alameda, né? E aí a gente foi além disso, para além da requalificação dessa Alameda, uma associação com objeto social, cultural e educacional ligado ao empreendimento, a gente sugeriu a estruturação de uma proposta de manifestação de interesse. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas é um instrumento criado pela Lei de Concessões, tá? Aonde uma organização civil, né? O privado também pode fazer isso, aqui no caso foi uma organização civil, tem o direito
de propor uma intervenção no espaço público, e a prefeitura, então, ela vai, a prefeitura ou o Estado, no caso a prefeitura, vai olhar essa proposta e vai estudar se essa proposta tem interesse público. Se ela tiver interesse público, ela vai assinar um contrato dentro de uma proposta feita para esse lugar. A proposta do caso aqui era que esta organização civil ela transformasse, requalificasse esse espaço e assumisse a governança desse espaço. É aqui que eu queria chegar com vocês, tá? A governança é o cuidado desse espaço, com manutenção, com limpeza, com a operação das atividades da programação cultural, da gastronomia que tiver aí, tá? Dos programas educativos, num período de 30 anos. É bastante tempo. Vamos lembrar das administrações públicas que duram 4 anos, que mudam os processos, que alteram os projetos. Então, aqui é um contrato, né, que vai durar várias administrações públicas durante 30 anos, a partir de um contrato original, e que vai ter que seguir esse compromisso, entra gestão, sai gestão, para garantir o plano encartado nesse contrato proposto para esse lugar, tá? Eu vou, acho que passar rápido por aqui, mas mais para vocês verem, então, o que virou esse projeto. Ele está a parte de infraestrutura pronta, praticamente pronta, tá? A parte de operação ainda não. Então, o que está aqui nesse slide é exatamente o que eu contei agora, né? Da PMS, que é a proposta de manifestação de interesse, tá? E aqui abaixo tem a relação de uma série de secretarias que a gente precisa conversar para esse projeto parar de pé, né? Então, a gente vai falar com urbanismo, vai falar com cultura, vai falar com a Secretaria de Subprefeituras, com a Secretaria do Verde, com a Secretaria de Infraestrutura Urbana para resolver drenagem, pavimentação, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Transporte, Secretaria de Governo, concessionária de iluminação pública, concessionária de energia, concessionária de água, concessionária de gás e Ministério Público. Tá? Então, esse é o pacotinho que qualquer projeto numa escala urbana precisa ter a intimidade de se relacionar, né? Não é desse projeto, é da Cratera e é de qualquer outro que tenha essa escala de território, né? Tá? Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, para vocês verem. Esse projeto também teve duas versões. Então, não foi fase um, fase 2, fase 3, fase 4, mas teve fase um e fase 2. Então, o primeiro projeto era mais ousado, né? Era muito interessante do ponto de vista da mobilidade. Ele tinha na proposta dele, a área de intervenção era a mesma, mas ele tinha uma passagem inferior, né? Era um túnel construído para justamente garantir que da Paulista você tivesse um eixo exclusivamente de pedestre, né? Sem carro nenhum passando em nível concorrente de pedestre. Tá? Esse projeto teve aí soluções muito interessantes associando mobilidade e drenagem, tá? Que foram aprovadas nas secretarias, né? Tanto no transporte quanto na Secretaria de Infraestrutura Urbana, por todo. Tá? Então, enfim, tinha caixão perdido com. Vocês podem imaginar a quantidade de redes de energia, de gás, de telecoms que passam na Paulista. Sei lá, mais de 70 hospitais que tem na região central e é muita coisa, né? São muitas interferências. Então, tinha todo um shaft horizontal aí de alocação dessas redes que foi estudado, que foi projetado com as concessionárias, tá? As valetas técnicas que foram projetadas para as infras, um paisagismo muito intenso, muito rico proposto para essas ruas, tá? E toda uma solução de captação de água, né, e de retenção de águas pluviais que não é adotado no município, né?
e que foi aceito nesse projeto por ser justamente um projeto piloto e que então se entendeu como interessante a oportunidade de testar uma nova tecnologia para drenagem urbana. Tá? Essa era a proposta. Estão vendo que isso é São Carlos do Pinhal. É o cruzamento com a São Carlos do Pinhal, que não tinha mais carro. Não foi feito. Não foi feito. Teve vizinho lá da Consolação, que não tinha nada a ver com isso aqui, mas que ficou chateado por algum motivo que ele enxergou oportunidades de disputa, de reivindicação, e isso foi para o Ministério Público e o projeto teve impedimento de construir. Tá? Então, ficou parado muito tempo, mudou gestão, aí não tinha interlocução da prefeitura para defender o projeto, aí morreu o projeto. Tudo de novo, vamos lá, vamos tentar mais uma versão, apresenta novo projeto, nova proposta, novo governo, novo grupo, novo time de profissionais, né? Então, esse é o time da versão que está finalizando a obra, tá? Então, a gente teve aqui, né? Então, Cidade de Matarazzo com a organização civil relacionada a ele, que é a São Paulo, capital da diversidade, Estúdio X de luminotecnia, Benedito Abud de paisagismo, Estúdio Campana, vocês devem conhecer, um estúdio internacionalmente conhecido de artistas incríveis e que trabalharam com mobiliário urbano aqui no projeto e com o desenho de piso, tá? E a gente. Então, esse virou o projeto, sem túnel, tudo em nível, carro conversando com pessoas, né? Foi o possível de ser feito. E a gente criou um grande passeio temático aí, né? Do pedestre, o piso artístico, que o Estúdio Campana chama, que é esse piso colorido, sinuoso, que foi desenhado pelos Campana, com uma série de quiosques para comida de rua nessa parte à esquerda da Alameda das Flores, tá? Então, isso tem uma governança da operação dessa gastronomia de rua, né? A programação de música, de cultura que tem nesse lugar. Opa, ixi, espera aí que eu não sei se está indo para frente ou para trás. Ah, tá? Então, um pouco mais de perto aqui, vocês estão vendo esses quiosques, né? E os percursos, o verde é toda uma área de paisagismo. A pavimentação toda mudou, tirando o asfalto, tirando a guia, fazendo a contenção, a proteção do pedestre com paisagismo. Tá? Então, vocês veem os canteiros laterais são as áreas de proteção do pedestre. Alameda Rio Claro com a inversão da captação de águas para o centro do leito carroçado. Aqui é o mobiliário do Estúdio Campana, quiosques, e aqui algumas imagens desse projeto. Ele passou por uma série de discussões muito interessantes do ponto de vista de acessibilidade, de discussão de novas formas de lidar e de aplicar a norma de acessibilidade para conviver com esse piso artístico. O trecho da Alameda Rio Claro, o trecho da Alameda das Flores, para quem vem da Paulista. E aqui algumas imagens durante a obra.
Bom, então eu acho que eu queria finalizar, tá? Colocando aqui para vocês, acho que dentro dessa temática do retrofit urbano, né? Como é que a gente constrói constrói valor, né? A partir dos projetos que a gente faz. E aí eu acho importante pontuar aqui alguns temas de atenção, especialmente para buscar associar soluções de projeto com soluções de governança desses espaços, né? Entender essa governança dentro de uma perspectiva interdisciplinar, tá? Trazer para o retrofit urbano as camadas da cultura e da educação, que eu acho que são abordagens extremamente potentes, importantes, uma perspectiva de construção de pertencimento, de identidade das pessoas, né? E estar atento ao uso de instrumentos jurídico-urbanísticos adequados para cada caso, né? Cada caso é um caso, cada um deles vai precisar ter soluções, estratégias, interlocuções específicas, né? E junto com tudo isso, não esquecer do desenho. Eu trouxe um livro para você. Chique. Vou passar isso para rodar enquanto a gente. Adriana, muito obrigada pela aula. Acho que você traz dois exemplos, principais estratégicos, né, da cratera, que é muito importante. Acho que pelo menos parte das pessoas que conhecem, conversam, não conhecem a história, né, uma história tão importante e que acho que você mostrou todo esse processo de muda a gestão, tem uma nova ocupação, muda a gestão, novo enfrentamento. Hoje, um dos maiores desafios são essas ocupações, né, em especial na área que está entre o Parque Natural e esse Parque de Transição, né, que a Adriana apresenta na Via Parque. E a gente tinha feito um cadastramento, as pessoas foram entrando ainda posteriormente, né, e aí então tem uma disputa também política lá, partidária, vou chamar assim, porque tem grupo defendendo que quem estava lá tem que permanecer, ou minimamente que a gente tem que atender ao pôr para circular. Eles namorarem um livre. Então, a gente está num processo de tentar, de quando a Adriana mostrou, quanto já foi adaptando, né? Perdeu a leitura de piso. Então, tudo bem, perdeu a leitura de piso, vamos para qual forma, né? Resgatar. O parque, acho que ele é algo estrutural. A praça está muito bonita, né? A gente tem colocado ela em várias apresentações, ainda que escala menor do que foi proposto, mas é uma adaptação. E, e o que você traz também do projeto aqui das vias, né? Do edifício, ainda que em outras circunstâncias de bairro, mas tem também essa questão da governança. E o que eu acho muito interessante é a questão da camada cultural, não só da educação, que acho que a educação, de alguma forma, acho que passa, nem em todos os projetos, mas a gente se volta muito a isso, mas acho que a questão cultural, a gente vai entregar nesse sábado no Cantinho, né, a primeira Escola Municipal de Iniciação Artística. Foi um parto de conseguir, num trecho que não pode edificar, tem a cota que não é permitida. Então, como é difícil a gente construir em cima das legislações e dos instrumentos que se dá, né? Então, acho que você deixa para nós de ponto de atenção, além de toda uma metodologia de projeto, né, e adaptação, o que que a gente precisa fazer para que isso permaneça, né? Essa governança. A gente tem discutido as soluções baseadas na natureza, que é bem legal, mas também se não tiver uma governança mínima para um espaço que possa ser pequeno, em meio ano, dá a sensação que você perca as questões de vegetação, se não tiver uma manutenção adequada, não só da prefeitura, subprefeitura, mas da própria comunidade, né? Então, eu acho que a Sola vem muito a calhar com o que o grupo vem desenvolvendo de projetos, que eu tenho certeza que vários slides a gente vai tirando foto, que são as referências foi, né, da nossa, para a gente projetar. Eu queria ver quem tem dúvida, quem está online também. Temos Violeta, temos Tereza Diniz, Mariana prestigiando aí também.
Você quer tirar a apresentação, né? Podemos, podemos abrir para as perguntas. Foi presencial. Realmente, foi um estudo de caso. Eu passei a apresentação todinha, só, só as referências. Foi em várias coisas, encaixava perfeitamente com os problemas que a gente estava tendo com as questões, principalmente, na verdade, a principal coisa que a gente está tendo problema são as questões de emoções. Eu entendi que foram apenas removidas 285 moradias, só a parte da Zepan, que estavam na Zepan. A gente fez um quantitativo naquela área Sim, isso, mas a foram ser tiradas outras. confirmado, né? Tem uma selagem a ser confirmada ainda, mas o primeiro número foi esse. Foi esse, certo. Mas então, qual seria os outros requisitos para as emoções? Ou não terá Então, mais emoções? não, os requisitos aqui alinhados nesse caso, nessa etapa, nessa fase, né, são as habitações que estão fora das leis, né? Foi esse o quesito fundamental, né? As áreas internamente às leis que teriam uma, uma, uma proposta original de ter um resgate, né, de área, de margens aí dos eixos hídricos, pela condição de consolidação do território, pela legislação que as leis oferecem, de flexibilização, de priorização das questões sociais àquelas ambientais, então se optou pela manutenção das famílias dentro das leis. Ok, certo. Mas essas pessoas são, as 200 nessa primeira proposta, serão reassentadas na área? Tem alguma ideia? Serão, tem alguns empreendimentos nas proximidades. Entendi. Então, mas é algo que vocês mesmos estão projetando, Não, pensando? não, Não. Entendi. tem muitos contratos, muitos tempos, muitos projetos de Não, épocas tinha diferentes. uma ideia inicial que era pegar os lotes vazios. É. Foi logo quando a gente retoma o programa, antes do início da secretaria, em 21. A ideia era pegar os lotes vazios que a Adriana mostrou e fazer, ainda que num gabarito que mantenha, né, aquela homogeneidade na cratera, no Vargem, que fosse para levar essas famílias que estariam lá. Mas tem uma associação lá que chama a Chave, e a hora que você vai tratar isso, aí eles querem que você faça uma compra da área, porque a gente tinha Entendi. pensado de fazer até o modelo de licitação, né? O Alonso é um dos coordenadores que participa. A gente consultou um advogado, que também foi procurador. Como que a gente poderia fazer uma licitação que fosse pegar essas áreas que, ainda que particulares, para fazer um conjunto de bolsões, de ofertas, de unidades, mas que sejam para esses moradores? E aí isso não avançou, porque ficam nesses entraves. A área é particular. Cada vez que a gente avançar numa outra área que tinha mirantes, né, que tinham duas áreas destinadas para mirante, aparece quem é o suposto proprietário, que aí entra num processo de discussão da compra da área em si, e aí isso vai trazendo entrave para nós, né? Não, E aí a Adriana vai adaptando nessa A gente condição. lembra que a gente chegou a fazer uma pré-parceria com uma empresa, uma indústria, né, para fazer todas essas construções com MLC, CFT, madeira engenheirada, né? Tava bonitinho. mas também. Não, então a gente ficou nessa situação que a Adriana falou. A gente tem conjuntos próximos e as famílias vão nos conjuntos próximos, que seria muito legal fazer um mix disso, né? Sim. Conjuntos próximos, casas lá dentro, mas que a gente não teve êxito nisso, né? Como é uma questão muito forte no nosso projeto e no projeto que a gente está trabalhando hoje. E aí eu pensei, será que teve alguma solução, alguma diretriz para a gente também pegar e utilizar como referência também essas diretrizes, mas entendi essa O de questão. vocês tem uma ocupação que é como a Adriana mostrou, aquilo lá é um loteamento, É né? bem mais organizado, Tem um grupo que cuida, que faz a administração dos lotes. Tem uma situação que é diferente da ocupação do São Norberto do Bom Clima, que não tem uma associação que cuida dessa venda.
foi tendo uma venda aí espontânea, residual um adensamento também, né? Acho que você Sim, tem isso de diferente para pensar nessa com composição. certeza, com certeza. Que aí daria muito mais uma composição de quando a gente tem áreas nossas como o Guaicuri, que eu mostrei em outro momento, que você vai recortando, Uhum. fazendo a remoção e reconstrói, do que esse do Vargem Grande. Sim, sim, sim. Verdade. Agora tem outro questão técnica que a Adriana falou, aquela área de baixo é toda alagada, né? Também. Ah, assim como tem essa questão do nosso. Só que lá você fura, você acha água, a água brota. No. Porque ali é a cratera, né? É outro. Porque também não tem por onde escoar, né? Uma cratera, não tem vazão. Não tem onde que sai da cratera, né? É, A água só é como se fosse um lago, não tem isso? a gente, essa área é uma área alagável, né? Ela não é alagada, É. né? Então ela tem uma Mesmo os córregos, eles não geram grande volume você de está num água. ponto baixo, né? E numa área de repetição, né? É uma área de repetição. Ela vai Para ter fazer um a fundação, comportamento né, Adri, sazonal. da estrutura do parque que foi pensado, Não, não tem. não daria. É uma boa, tem que ser algo articulado, né? É um deck articulado, sim, porque ele vai se movimentar Você lança para. embaixo. Não é um pier, né? Não é um Ele pier. está seco, hora molhado. Então, é um desafio isso, bem grande. A base dele é um fundo de água, assim, é muito raso, É. sabe? Tanto que as redes novas de água e esgoto feitas num outro momento, vários tivemos problemas, né? Porque logo aflora, passa carro. É uma área bem sensível, assim, não é como a de vocês. A de vocês tem uma diferença de solo e dessa composição da geográfica e morfológica. Lívia queria falar? Lívia? Ah, eu queria. Peraí, deixa eu ligar minha câmera aqui para todo mundo me ver. Bom, para quem não me conhece, eu fiz a pós no semestre passado. E aí, quando eu vi o banner no grupo, eu falei assim: ah, que legal, quero participar, porque eu estudo parelheiros. É o meu tema de pesquisa desde o TFG. E só que eu estudo o Centro de Excelência de Primeira Infância, mais especificamente as mães mobilizadoras. Não sei se vocês conhecem. E aí eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira delas é se existe alguma questão de uso do solo, assim, do uso do solo mesmo em relação de ter alguma habitação na cratera em si, porque eu lembro que algumas visitações que eu fiz, eles estavam falando que a cratera desenvolvia alguns micro-organismos e que isso inclusive gerava o que eles chamam lá de tinta de terra, né? Então, várias cores de terras. E eu queria entender se isso de alguma forma contamina a água, ou se tem alguma questão relacionada a isso no solo. É, Até porque eu sei que só tem a cratera de Parelheiros e uma na Alemanha, se não me engano, que são as únicas habitadas do mundo, né? Então, queria entender essa relação e também queria entender se está rolando por trás do projeto de vocês um plano de mobilidade, porque eu sei que lá a mobilidade é uma das principais questões. Então, queria entender, por exemplo, como que o pessoal conseguiria acessar, né, esse museu do projeto, como isso estaria funcionando e ligado ao projeto. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou assim. Vou começar pela última, então, Viviane. Com relação à questão de mobilidade, existe um plano cicloviário que, inclusive, a gente conseguiu incluir nesse plano o destino da cratera, né? Então, foi desenhado todo um trajeto que não existia no plano e que agora está integralizado no plano cicloviário. Existem alguns desafios, aí a gente tem a estrada de Colônia, né, que é essa que liga, vai de Parelheiros, centro de Parelheiros, passa pela cratera e vai até Colônia, tá? É uma estrada estreita em alguns trechos, né, pensando em termos de passeio de pedestre, etc. Então, tem um desafio a ser feito no traçado dessa ciclovia, tá? Mas a infra de mobilidade está dada, está posta, tem um trabalho
de transporte que precisa ser certamente incrementado, né? Mas eu acho que hoje a gente tem, diferentemente de 10 anos atrás, é que já é estruturada essa rota de ecoturismo, né? Então, já tem um reconhecimento da necessidade dessa infraestrutura, primeiro do valor desses equipamentos existentes lá na região, e da conexão entre eles. Então, eu acho que a viabilidade de incrementar, de qualificar transporte, seja ativo, seja carroçável, né, eu acho que está dentro de uma condição bastante viável, né, dentro de um planejamento turístico e de mobilidade. Uso do solo, né? Você falou da cratera. Eu desconheço, tá? Eu honestamente não tenho informação sobre alguma relação. Eu entendi que você falou do ponto de vista de alguma contaminação, é isso? É, Biológica. isso. Eu não tenho conhecimento disso, dos estudos que a gente fez, né, para poder seguir com as questões de saneamento. Nada apareceu, nem junto à CETESB, né, que pudesse ter algum nível de preocupação de restrição ou risco relacionado à questão da saúde em um ambiente de cratera, né? Honestamente, nunca localizei nenhuma relação sobre isso. O que se tem é o reconhecimento do valor geológico, geográfico, histórico da cratera, das crateras, né? Das tantas crateras que tem ao redor do mundo, né? E, enfim, poder associar isso a uma ocupação, né, residencial, né? E que está aí há muitos anos. Eu não falei para vocês, mas essa ocupação se deu lá na região desde a década de 80. Então, já é uma comunidade absolutamente consolidada ali, né? E a gente não tem dados, eu também desconheço, e a gente não tem dados que a saúde tenha trazido de saúde, de problema. Tem um plástico, mas eu não sei se ele é do outro Acho carro. que alguém. Áudio É. aberto. Ele desceu do outro carro, né? Acha pra gente. Não, mas não, eu fiquei na dúvida mesmo só, porque como eu fiz até uma oficina de tinta de terra lá, e eles comentaram sobre isso, dessa diferença das cores, que eles iam até o lugar da cratera para pegar essas diferentes cores de tinta, e daí eles explicaram umas coisas meio químicas. Eu falei assim, e daí daí eu fiquei sabendo, né, que a cratera era habitada, e aí eu não sabia desse plano do parque, e eu falei, vou perguntar, porque vai que existe alguma coisa, mas era mais uma curiosidade mesmo. Obrigada, gente. A reunião foi finalizada. Hum? A reunião foi finalizada lá. Não, está em processo ainda. A obra está andando e o processo de regularização. Teve que ser pela 6766. Então, Não, esse processo ainda está engatinhando, né? Eu acho que ainda tem um processo longo aí pela frente. É, a gente até pode fazer essa para a REURB, porque a Adriana mostrou, né? O que era a legislação lá do começo, mudou para uma 6.1 que não era, e de quando saiu isso, você não tinha nem a lei de REURB, então, e agora tem, né? Então é alguma ocupação antiga, então preenche os requisitos. A gente trabalha sempre no paralelo, né? Trabalhando, se possível, por etapas, mas sempre tentando fechar o ciclo da microdrenagem, da pavimentação, do saneamento, para ir fazendo, caracterizando que serão essas entregas de regularização. Então, ele se enquadra, né, dos critérios e é uma adaptação, mas a gente prefere fechar esses ciclos, em especial porque essas redes que já existiam, a gente tem encontrado problemas por conta dessa superfície, essa questão do solo e a questão do nível do lençol. Então, tem uma quantidade de obra ainda importante em andamento, né? Mas isso não tira também de fazer por fases, como é feito. questão bem grande que a gente enfrenta toda vez é esses perímetros que mudam, né?
começa lá há 15 anos, o perímetro era agora ele se estendeu. E aí você tem essa característica de loteamento irregular, né? Um problema da gente e que em algum momento poderia até passar por uma favelização. Então, são dificuldades contemporâneas, né? Pega um loteamento original que foi aprovado e você tem anexos a ele, né? Sim. Para assim crescendo. Eu acho que tem uma questão fundamental aí, que é justamente entender modelos de contratação e recorte, né, e alcance de território, que vale a pena trabalhar para conseguir ter controle justamente do início e do fim de determinadas ações, né? Porque é muito complexo, né? Como é que você trabalha com licitações, com as contratações, que são muito complexas, com muitas empresas, mas ao mesmo tempo com tempos muito alargados, territórios muito amplos, e aí com uma dificuldade maior de gestão desses contratos. Então, e aí sim, se perde no tempo com mudanças, né? Vão acontecendo, os escopos vão mudando. Talvez eu pergunte meio no ar, mas então esse perímetro foi crescendo mesmo, não foi Não, no primeiro, não. aqui não, é porque a gente está numa situação que eu acho que ela é muito atípica, né? Muito atípica. É um território bastante ordenado, do ponto de vista do traçado urbano, né? Uma ocupação estável, um controle comunitário organizado e presente A governança bem deles já, né? e antigo, né? Então, assim, você tem uma estabilidade nessa ocupação, diferentemente de outras comunidades completamente desestruturado, né? Então, aqui o contorno é o mesmo, né? Na verdade, teve uma expansão, como vocês viram, para baixo, né? Para a área mais sensível, ambientalmente falando, teve uma ocupação que se consolidou em 15 anos e ficou muito complicado de mover, né? Isso sim. E aí a busca do ponto de vista do instrumento legal foi reconhecer um contorno através do uso do solo, né? Então, o zoneamento estabeleceu as leis e ali essa é a contenção. Agora, o que a gente vê é o que a Adriana falou: você não tem vielas ou becos que se formaram, esse viário ele se mantém, você não formou um miolo de quadra denso, porque isso está exatamente respeitando esses limites, e eles têm um gabarito baixo, 2, 3 andares de pavimentos, tem bastante casa térrea. Sim. Então, eles mantêm essa característica, ainda que tenha data de 80, você não vê uma expansão ou vertical. E o que teve foi essa borda na horizontalidade para dentro dessa área que nem o saneamento consegue dar conta, não tem nem viabilidade. Tanto que nas reuniões de conselho gestor, né, o que eu acho super interessante é que a comunidade é presente e ela valoriza o território, ela gosta desse território, ela quer cuidar desse território, né? Tem as forças diversas que convivem e que geram conflitos ali, mas existe uma representatividade comunitária muito importante, muito especial, né? Que fala, vamos fazer um museu, nossa, é, o convencimento foi muito interessante. E essa coisa do turismo, né, do polo, que também não existia, acho que isso tem um valor importante para a região, né? Eu até divulguei no grupo para vocês acho que alguma atividade que tem do polo, que ainda que a área não seja essa de atuação, para entenderem o que é esse contorno todo, né? Ah, não, a pergunta que eu ia fazer, inclusive você tocou no assunto agora, é essa questão do que você, nos slides, você fala governança. O que você quer dizer com governança? Justamente essa questão da idade engajada, ou é todo um sistema, assim, de, vamos dizer, logística, assim, por trás, que envolve poder público, ou quando você fala governança, você está querendo dizer poder local, assim, os moradores, Não, né?
envolve vários agentes, né? Mas é você reconhecer, é um sistema, é você reconhecer os agentes, reconhecer as regras e aplicar as regras, né? Então, é dar legitimidade para um modelo. Então, vamos pensar num condomínio. Condomínio tem um regimento interno de um condomínio. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se fizer aquilo, leva multa. Se não pagar isso, leva multa, né? Perde apartamento, tal. Nas áreas comuns pode assim, não pode assado. Então, quem participa desse grupo? Os moradores, o síndico, não sei o quê. É a mesma, a pergunta é essa: quem participa deste grupo? Então, os moradores do poder público, a liderança ou as lideranças comunitárias, um conselho gestor, porque isso é uma APA, porque, né, tem uma série de agentes aí que pertencem a esse lugar. Área tombada. Área tombada. Então, reconhecer essas representações, estabelecer um regimento para esse lugar e criar um mecanismo de acompanhamento, de aplicação desse regimento, né? De monitoramento, de operação desse regimento. Isso é uma governança. Mas isso é que me deixou curiosa, assim, porque, enfim, o meu TCC foi uma área vulnerável também, que eu estudei a Açaí lá no litoral norte, e aí, quando eu digo pensei em governança, na verdade, eu só conseguia ver, assim, líderes comunitários, porque eu sentia que aquele lugar estava tão abandonado que nem estava nos olhos do poder público, sabe? Então, quando você falou governança, eu pensei nisso. Pensei nessa questão das lideranças locais, né? Elas necessariamente e obrigatoriamente precisam ser parte dessa governança. Mas é importante a gente entender quais são as conexões que complementam as diversas competências relacionadas a um lugar, né? Então, tem decisões de caráter público que, eventualmente, essa comunidade sozinha ela não vai ter autonomia para tomar decisões. Determinadas áreas do poder público vão, né? Então, é desenhar esse grupo que tenha... Cada lugar é diferente. Que cada lugar é diferente, que cada situação, cada projeto vai requerer composições e ferramentas diferentes. O que eu estou sugerindo aqui para vocês pensarem é entender essa temática da governança como algo sistêmico, que precisa ser enfrentado e entendido de forma sistêmica. É capitalizado, né? Dentro do papel do Estado, acho que tem vários papéis e se conectam, mas é que dentro do Estado tem que ter esse poder capitalizado como o poder central. Sim, mas estava mais curiosa nessa questão do se é diferente para cada território e como que seria, assim, o pensamento por trás de o que compõe. Como você analisa isso? Se a gente pegar esses dois exemplos que eu trouxe, né, então vamos imaginar o que é a governança desse bairro museu. Ele tem que atender ele tem que assegurar a qualidade de vida desta comunidade local, mas ele tem que reconhecer por um gestor desse espaço público que reconheça essa estrutura viária, ela não é viária, ela é cultural, dentro de uma programação que precisa ser trabalhada, atualizada, dentro de uma comunicação, dentro de uma estrutura turística, né, dentro de uma integração com interface de pesquisa, ou é uma própria estrutura de pesquisa acadêmica que pode ser apropriada essa governança, enfim, é entender a magnitude deste projeto e estruturar a governança dele nesse sentido. Por exemplo, a estruturação da expografia desse lugar, a gente tem feito reuniões com o conselho gestor e participam as comunidades que estão ligadas às comunidades indígenas, à APA, aos, a astronomia, né? O pessoal que faz os observatórios, os telescópios,
ao pessoal de esporte, assim, ao pessoal de patrimônio. Então, assim, tem tantas demandas, tantas propostas, e cada um deles com uma sugestão de programação que precisa ser integrada. Essa escuta precisa, a estrutura de escuta e de aplicação de uma consolidação dessas demandas, ela precisa ser estruturada e atualizada. A Tereza tá, eu quero, Tereza. Tereza. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, muito bom te ouvir sempre. Matar saudade também de alguns projetos aí de outros tempos para mim, né? Mas não para quem está tocando aí agora e continua, né, trabalhando nessa área da vagem, né, da cratera. E eu acho que mostra o desafio que é, né, assim, essa coisa da descontinuidade ou os próprios prazos, né? Como são ciclos longos de projeto e de obras e de, né? E de, assim, e às vezes a gente pensa que são ciclos longos no sentido negativo, porque a gente tem pressa, lógico, né? A gente quer corrigir os problemas, mas às vezes também tem um amadurecimento, né? Por parte da própria comunidade, de ter um respeito, né? Com os tempos, com as coisas. Então, acho que a gente achar que essas coisas vão ser rápidas é assim, uma grande ilusão. Então, acho que é muito bom ver que está continuando, né, e que tem novas etapas, e mesmo que às vezes nessas novas etapas a gente perca alguns passos do que a gente queria lá inicialmente, né, e mude algumas coisas, tem sempre outras coisas novas para poder fazer. Então, acho que é muito legal, queria dar os parabéns aí, adorei assistir e saber um pouquinho mais das novidades aí da cratera. É realmente um lugar único e acho que eu fiquei pensando na hora que você falou isso, é, se tem algum que não seja, sabe? Porque por mais que a gente encontre similaridades entre os lugares, né, e as soluções técnicas e as sistematizações que a gente faz, né, para poder trabalhar nessa área, quanto mais a gente estuda e atua, né, porque eu acho que a vivência também é super insubstituível, ainda mais nesse tipo de trabalho. Cada um tem uma especificidade que faz com que a gente, né, trabalhe, enxergue uma coisa que serve para um, às vezes não serve para o outro, né? Então, a gente está lá no Campala agora atuando, né, Adriana, né? Então, outro desafio, enfim, e várias outras etapas aí, falaram aí da Vila Saí, que também foi uma área, né, que a gente atuou, aí não chegamos à etapa de obras, que também é outra frustração, mas fizemos um projeto aí com uma dedicação muito grande. E um ponto importante que eu acho que é de comentar assim também é da dificuldade do momento, sabe? Acho que quem está nessa área há muito tempo aí, né, Fedele, eu e outras pessoas que estão aqui, Violeta, então, ouvindo também a gente, como mudou, né, essa relação com a comunidade, como a gente tem problemas diferentes atualmente, tipo casas de aluguel para remoção, né, que são desafios novos que se apresentam de forma muito intensificada, que existia antes, mas que agora muda todo o jogo, né? Então, acho que às vezes a criatividade, essa superação aí de questões da urbanização, né, a realidade parece que é sempre mais criativa do que a gente. Então, vamos em frente, porque a gente sabe que dentre as necessidades habitacionais, essa é a nossa maior, né? Tanto em gravidade e urgência, quanto em volume, né? Do que o déficit mesmo de produção de unidades avulsas, digamos assim, né? Então, é isso. Queria deixar um abraço aí para todo mundo. Obrigada, Tereza. Muito bom, Tereza. E você falou uma palavra que é verdade, Teresa, é a criatividade, né? A Adriana com o escritório foram, assim, super inteligentes de tentar entender todo esse processo, né? Como é difícil você estar com um projeto que está todo bonito, de acordo com o que se pensou, legislação, aí vai lá, ocupa, vai, faz uma obra de pavimentação que, assim, não reconhece o que era aquele pavimento colorido, não é só um pavimento colorido, né? Era o caminho ao céu aberto para esse museu. Então,
o escritório vem se adaptando ao longo desses anos Haja resiliência. e que no fim continua sendo criativo, né? E dentro dessas limitações que a gente vai entregando. E eu concordo com você, de um tempo para cá, os diálogos nas comunidades são assim, são muito difíceis, né? Entram vários outros fatores, ligados também à criminalidade, ao esse poder local, né? Que ainda que invisível, é ele que atua e vai também dando regras, né? Então, enfim, e ainda dá um resultado bonito, né? Um resultado bonito, e acho que esse acréscimo do parque, ele é um novo. Ele é um pulmão aí. Ele acho que é um novo pulmão para esse enlace entre uma escala da ocupação com o parque natural, né? É muito legal. Isso a gente não imaginava que fosse Não, acontecer, né? não, foi uma conquista, Foi muito foi legal. um fôlego. Eu gostaria, eu sou a Ana Cláudia, desculpa interromper, vocês estão me ouvindo? Sim, pode Sim. falar, Ana. Tá, a gente tem uma RPPN no bairro do Barragem, que é depois do Colônia, é em Parelheiros também. Fico muito feliz da Maíra ter colocado essa discussão no grupo dos amigos da APA, das APAs, né? Porque eu tenho uma questão com arquitetura, eu tive galeria de arte, então, e estou já há 7 anos em Parelheiros, exatamente no Barragem, eu estou numa área que é totalmente de mata, né? E as dificuldades que a gente vem sentindo por ter uma reserva particular e estar no mato, que é completamente diferente de você estar na cratera, com uma população gigantesca, né? Que já se deteriorou muito da mata local, é a falta de cuidado e de educação que as pessoas que moram lá elas não têm, né? Elas não sabem a totalidade que é o cuidado que elas deveriam ter por estar dentro de uma APA, que cuidados para não ter invasão, o que poderia estar cortando ou estar providenciando. Então, assim, se quiser depois entrar em contato comigo, a Maíra tem o contato, o nosso Instagram é sítio_curucutu, a gente tem uma RPPN que esse ano faz 30 anos, é uma situação totalmente oposta a essa, mas que essa dificuldade educacional de placa, de coisas que deveriam ter e cuidados da GCM ambiental para não ter mais invasão, para não ter outros crescimentos, eu acho que eu gostaria de estar somando a toda essa fala que eu acabei participando de vocês e que eu gosto muito e estou achando muito interessante. Ana, obrigada. A Maíra, que você fala é da Secretaria do Verde, participa da APA, né? Uhum. Tá, a gente pode pegar sim o seu contato, né? Na nossa secretaria, o Oliver também participa desse grupo da APA, então a gente fica à disposição também de conversar, trocar. É uma região diferente mesmo, né, no trecho da barragem. E como a gente tem levantado um novo diagnóstico das áreas ocupadas, das áreas de manancial, a gente fica à disposição de visitar o território que você está, ainda que não seja desconhecido para nós, mas tentar entender o quanto que essa comunidade, ou quanto que ela está rarefeita nesse ambiente, né, um ambiente mais de vegetação. A gente fica à disposição, a Maíra tem nossos contatos também para fazer a troca, né? Eu posso deixar meu telefone, você tem como anotar? Tem, pode passar por gentileza, fica à vontade. Então, é 11 9 9971 3644. Registrado, né? Muito obrigada, desculpe interferir aí, tá? Imagina. Não, Muito a aula é obrigada. aberta para ter participação, tirar dúvidas. É muito bem-vindo ter outras pessoas para a E gente ter olha, novas ideias. super estamos à disposição e adoraríamos ter a visitação de todos. Podemos combinar e levar o grupo, se quiser, a gente combina. Ah, vamos sim, vai ser um prazer. Obrigada do convite.
Alguém mais tem perguntas ou aqui? Não, é só, na verdade, para dizer que eu admiro o trabalho brasileiro, eu perguntei, e o que eu ainda Tereza aí, as duas que fizeram, que é o nosso é uma mostração de resiliência, desse caminho que às vezes você pode voltar e tentar se lugar, é muito interessante. Esse contato, quando vezes Bom, gostoso. Não desistam, façam o que vocês gostam. É importante, vocês acreditam. E mais, sai da caixa. Tem que sair da caixa. Quería parabenizar, agradecer, porque além da qualidade dos projetos, você coloca uma coisa que é muito importante, que em geral não se ensina nas escolas, que é o papel do arquiteto não como projetista, sino como articulador, tá? E muitas vezes como promotor também. Então, isso que você mostrou aqui, fundamentalmente, o segundo trabalho é isso, o arquiteto como articulador, como promotor, como gerador de ideias e como articulador. Y es una cosa que difícilmente nos aprendemos en la escuela. Los tumos, tengo que intentar entender todo eso, pero que es fundamental, si no, las cosas no funcionan. ¿No? Yo tenía otras dudas, pero ya fueron esclarecidas más o menos, o así que todas. Y entonces, simplemente, bueno, simplemente agradecer nuevamente y en fin, no sé si quer continuar, fechar, pero muito obrigado. Só antes de fechar, né, tem um slide seu que você mostra do segundo projeto as articulações mínimas necessárias, né? Então, conversar com tal secretaria, conversar com concessionárias, né? E é tão importante fazer esse checklist, que é isso, né? Como bem falou, você, para fazer um desenho, além de todas as questões da comunidade, geográficas, contratos, etc., você tem que passar no checklist para dialogar as diretrizes, né? Então, a Secretaria do Verde, a gente vai fazer o PAC, chama Secretaria do Verde, então vai falar de cultura, tem que chamar cultura, e no fim, fazer a costura de todos esses insumos e de diretrizes, né? Tem coisas que não são diretrizes estabelecidas. Então, se ninguém mais tiver pergunta, nem online, nem presencial, quero muito agradecer sua vinda. Assim, para nós é um luxo ter você aqui, com tanto saber, com diversos tipos de projeto, né? Eu falei logo na abertura da aula que a Adriana ela vem com essa cartela de projetos que são muito interessantes, né? E essas questões da governança em si que são muito importantes. A questão da aprovação legal, ela não falou, mas ela é uma super conhecedora. A gente tem escritório que não consegue entender a dinâmica da aprovação. Falei que a gente vai contratar uns consultores, porque isso é primordial para você dar o passo, em especial para projetar conjuntos nas áreas do manancial, né? Não dá para sair apenas, né, como uma forma acadêmica, porque você tem que aprovar. Então, queria agradecer a sua vinda, essa oportunidade, a quem está online. Tereza, não sei se ergueu a mão de novo. Eu quero contar um caso engraçado, não vou citar Bom, nomes, mas outro dia, numa reunião com a minha equipe, foram questionar a Adriana se ela tinha certeza que o projeto estava cumprindo a legislação. Eu já gelei na espinha, eu falei, vai passar vergonha, porque agora a Adriana vai puxar todo o código do decreto de HIS, da operação urbana, o PIO, não sei o que lá e tal. Eu falei, gente, eu nunca vi alguém que conhece tão bem a legislação de São Paulo igual a Adriana. Então, realmente é maravilhoso, maravilhoso acompanhar e aprender com você, Adriana, sobre legislação. Concordo plenamente, Tereza. e olha, Eu queria completar com uma coisa. Raramente as pessoas pagam luz da Enel, quem está no manancial. É muito difícil de conseguir as caixas e os processos todos na área de manancial. Então, fica mais esse toque também. estou vendo a Beth ali também, Betinha, acho que ela não te ouviu. não. Betinha! Ah, oi, tá aqui. Beth, quer colocar alguma coisa?
Acho que ela não está ouvindo, não Acho parece. que Tá, é. acho que não. De qualquer maneira, então, agradecer, né, essa questão da legislação é realmente. E a Adriana conhece todos os andares, quem aprova isso, quem aprova aquilo, é o conhecimento, assim, que a gente tem que ter, né? Então, é uma base de estudo para os alunos também, a gente sempre fala, estudem a legislação, ainda mais o manancial, que é o que eles estão tratando, para saber o que é a lei de Estado, para saber o que é o decreto, a lei municipal, se não estão compatibilizadas, até que ponto a gente pode avançar ou não, né? Então, tem muitas questões que são complexas. Então, mais uma vez te agradecer. E aí a gente fica à disposição também, os trabalhos nossos que a gente faz, sempre para somar esforços e montar um grupo que está atuando com a gente num formato de assistência técnica, né? Que faça uma oferta para algum tipo de segmento dessa sociedade que se constrói, ou que seja para o morador, ou para o poder público, que é o caso agora desse semestre, um grupo de associação. Então, a gente fica à disposição também para continuar somando com você, além do poder público em outras esferas. Obrigada. Obrigada, Jânia. Boa noite. Boa Boa noite. noite, gente. Obrigada. Boa noite, Tereza, Bio, Beth. Bater papo, trocar ideias. Bom. Obrigada do livro, né? É, deixa eu ver a biblioteca. Ah, claro.